Olá, eu sou Yuri Peltier e hoje vamos começar nossa primeira aula online. Nesse primeiro contato, iremos cair de cabeça com as primeiras civilizações do mundo, as civilizações antigas do Oriente. Nessa primeira aula, iremos ter contato com a Mesopotâmia e o Crescente Fértil, o Egito, a história do seu povo, dos faraós e dos seus deuses, e os hebreus e sua crença. Então, iniciamos nossa jornada falando sobre a Mesopotâmia. Essa região é conhecida como o berço da civilização por ser uma região entre rios, o rio Tigres e o Eufrates. Um grupo humano deu origem a uma das civilizações mais poderosas do planeta Terra. Os grupos foram se aproximando dos rios e eles já tinham uma noção de agricultura e domesticação animal. E começaram a construir cidades próximas ao rio por conta da comercialização e por conta da agricultura. Então foram fundadas as primeiras cidades próximas às margens dos rios, Tigres e Eufrates. Ur, Uruk, Lasg, Nippur e Kish, que até então eram cidades independentes. Então aconteceu o que era de se esperar, né? Essas cidades se unificaram em um curto período de tempo, entraram no processo de urbanização, dando origem assim à Mesopotâmia. Podemos notar, olhando para a imagem na tela, que várias cidades foram se unificando. Essas cidades eram próximas aos rios e foram formando grandes impérios. O total de impérios são 4. Assírios, formados por Nínive e Assur. Babilônicos, formados pela Babilônia e Nippur. Os sumérios, formados por Nippur, Uruk, Ur. E os caldeus, formados por Ur e Érodo. Em relação à organização política dos povos da Mesopotâmia, podemos perceber que sempre foi estável, pois inicialmente eles estavam estruturados em várias cidades-estados que eram autônomas, ou seja, as cidades eram independentes. A união desses povos era uma estratégia política, porque com o passar do tempo vieram necessidades de se unir e melhorar suas defesas por conta da constante invasão de outros povos, porque essa região era muito fértil. Então, nesse contexto político-econômico, e na dependência geográfica da proximidade dos rios, pois o clima era quente e semiárido, passou-se a dividir a Mesopotâmia em duas partes, a Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia no norte, que era pouco fértil e próxima às montanhas, e a Baixa Mesopotâmia no sul, localizada entre os rios Tigres e Eufrates. Essa região pode ser dividida em 5 fases distintas, de acordo com os povos que fundaram civilizações e estabeleceram seu domínio na região de forma centralizada. Foram esses povos os Sumérios, Acádios, Babilônios, Assírios e Caldeus. A civilização suméria surgiu por volta de 5.000 anos antes de Cristo, vindos do Planalto do Irã, e fixaram-se nas margens do rio Tigres e Eufrates, na parte sul da Mesopotâmia. Nessa região deram origem à primeira civilização já registrada na história. Esses povos buscaram construir suas cidades, principalmente Ur, Uruk e Lasg, em locais montanhosos, onde eles pudessem aproveitar as defesas naturais para dificultar a chegada dos invasores. Na questão política, tinha que existir um líder. E nesse momento era um líder político e religioso chamado de Pastese, que seria uma espécie de rei sacerdote. Esse Pastese tinha um poder absoluto, inclusive sobre a economia, determinando as construções de obras públicas como canais de irrigação, que naquela época eram muito frequentes por conta da agricultura. E assim como a maioria dos povos
Na antiguidade, os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Os principais deuses eram Marduk e Ishtar. Marduk é o deus da vida, da luz, do sol. Ishtar é a deusa da guerra e da fertilidade. Tem uma coisa também que vale ressaltar, que é um aspecto marcante dessa civilização suméria, foi a criação da escrita cuneiforme. Essa forma de escrita é considerada uma das primeiras formas de comunicação da humanidade. Baseava-se em símbolos registrados em tábua de argila crua e mole. Muito do que sabemos hoje sobre esse período deve-se aos escritos cuneiformes, principalmente dos templos religiosos. Sobre a civilização suméria, eles surgiram mais ou menos em 2400 a.C., viviam em cidades-estados e eram, em sua maioria, rivais entre si, pois tinham estruturas políticas, religiosas, econômicas e sociais diferentes. Essa rivalidade existia entre essas unidades políticas porque existia uma busca de controle e domínio territorial, o que, em consequência, enfraquecia a unidade de defesa e suas bases. E isso facilitou a invasão de povos como acádios ou acadianos. Os acadianos eram povos nômades que vinham da região da Síria em busca de locais para sobreviver e tinham o objetivo de conseguir terras férteis com fácil acesso à água. Nesse processo de invasão e de controle político da Suméria, atingiu seu auge com o rei Sargão I em meados de 2030 a.C. Estabeleceu um estado unificado, considerado por muitos historiadores o primeiro da história. E como era comum na antiguidade, esse constante movimento de invasão de outros povos acabou afetando a dominação acadiana. O Império Acádio caiu por volta de 2000 a.C., perdendo toda a hegemonia das cidades-estados e teve início da fase conhecida como o Primeiro Império Babilônio. O Primeiro Império Babilônico e os Amoritas. Após esse período de instabilidade, invasões, conflitos, levou à descentralização do poder. Em outras palavras, a Mesopotâmia voltou a ser dividida em cidades-estado, ocorrendo assim a invasão dos Amoritas por volta de 1090 a.C. Esse povo tinha uma origem semita, ou seja, eles vinham do deserto sírio-árabe. Eles são os fundadores da cidade da Babilônia, próxima à atual cidade de Bagdá, no Iraque. Vale ressaltar que nesse primeiro império babilônico foi criado o Código de Hammurabi. Hammurabi foi o sexto rei da dinastia mesopotâmica. Uma característica marcante da sua dinastia foi a criação dos primeiros códigos de lei, que regia a conduta, a ética e a moral do povo babilônico, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, famosa frase. Irei citar alguma dessas leis. Se alguém roubasse, teria suas mãos cortadas. Se a esposa traísse o marido, ela e o amante seriam amarrados a uma pedra e jogados em um rio. Se o arquiteto construísse uma casa e esta, porventura, desabasse, matando o dono, o arquiteto seria condenado à morte. Então, durante essa dinastia de Hammurabi, houve uma fase de estabilidade e crescimento da Babilônia, encerrada com a morte do rei. Como a Babilônia dependia totalmente das ações de Hammurabi, começaram a surgir vários conflitos internos novamente entre as cidades-estados, facilitando a invasão de povos como os hititas e cassitas.
Posteriormente surge o Império Assírio, em 1300 a.C. Vale ressaltar que esse povo já habitava as margens do rio Tigre, e isso ocorreu devido ao enfraquecimento do Império Babilônico após a morte de Hammurabi. As cidades-estados mais uma vez se tornam autônomas e passam a gerar conflitos entre si. A tomada do poder realizada pelos assírios, o controle das regiões mesopotâmicas, se concentravam no Planalto de Assur, parte norte da Mesopotâmia, fundando o Império Assírio. Um fato interessante é que o povo assírio era formado por caçadores. Isso facilitou a fabricação de armas. Então, à medida que a indústria bélica era aperfeiçoada, o poder militar assírio era fortalecido, de modo que não demorou muito para eles formarem o primeiro exército da história, treinado e estruturado para guerras, utilizando arqueiros, lanceiros, bem como carros de guerra. Uma das características marcantes é a conduta política militar dos assírios. Eles eram muito temidos por conta da maneira impiedosa que eles tratavam os derrotados. O exército assírio não fazia escravos, antes matava os principais guerreiros e não poupava nem a vida de crianças e mulheres, destruindo por completo o povo derrotado, além de beberem o sangue dos derrotados. E também torturavam multidões em público para que não houvesse nenhuma tentativa de resistência. Acontece com todo treteiro, eles foram derrotados em 1612 a.C. pelos caldeus, dando início à fase conhecida como o Segundo Império Babilônio. O Segundo Império Babilônico e os caldeus. Os assírios tinham um estado fortificado, possuíam o militarismo como base e causavam temor aos outros povos. Os caldeus ficaram insatisfeitos com essa política e conseguiram derrotar os assírios. Mas como isso foi possível? Eles aprenderam as técnicas de guerra dos próprios assírios. Temos a chegada ao poder do rei Nabucodonosor, que é citado na Bíblia, que governou entre 604 e 561 a.C. e permitiu uma nova estabilidade e praticamente uma reconstrução da Babilônia. Vale ressaltar algumas medidas tomadas pelo próprio Nabucodonosor. Fortalecimento na produção agrícola, com o aperfeiçoamento de ferramentas usadas nas plantações. Dinamização do comércio, atingindo regiões mais distantes. Vale lembrar também sobre a questão da arquitetura babilônica, A construção de obras públicas importantes como muros da Torre de Babel, jardins suspensos da Babilônia, que empregavam pessoas aliviando as tensões populares em seu governo. E, por fim, consolidação do processo expansionista, chegando a regiões como o Reino de Judá e da Palestina. O Segundo Império Babilônico teve um curto período de duração, durou mais ou menos 73 anos, com poucos reis. Os reis que sucederam Nabucodonosor após sua morte não conseguiram desempenhar um bom papel, causando insatisfação popular e grandes dificuldades econômicas. Foram criadas técnicas matemáticas principalmente para estabelecer controle sobre as cheias e as vazantes dos rios Tigre e Eufrates. Então, podemos notar que desde sempre existiu o controle de contabilidade. Um dos aspectos comuns dos povos da Mesopotâmia foi o desenvolvimento da astronomia, que fez surgir os calendários responsáveis pela periodização do tempo. Os mesopotâmios criaram uma espécie de astrolábio. Tinha o objetivo de identificar as estrelas e distinguir astros.
estudavam dos corpos celestes e desenvolveram também o calendário lunar, com a divisão das semanas em 7 dias e dos anos em 12 meses. E o dia passou a ser dividido em 2 períodos de 12 horas. A literatura dessa época era baseada, como a maioria das civilizações antigas, sempre interligada em relação à religião e aos feitos mitológicos. Dando um exemplo de literatura, como exemplo, a narrativa da obra Mito do Dilúvio, a qual os deuses destinaram a um herói a responsabilidade de criar uma arca e nela colocar um casal e cada espécie de animal para repovoar o planeta após o grande dilúvio. A arquitetura desses povos também está relacionada à religião. Podemos lembrar da Torre de Babel, que foi citada na Bíblia, ou dos zigurates, que eram grandes templos religiosos que visavam a proximidade dos humanos com as divindades. Então, os zigurates tinham um papel social e cultural, Dentro dele também eram utilizados hospitais, bibliotecas, celeiros e principalmente observatórios astronômicos.